E se você descobrisse que uma inteligência artificial estivesse criando do pleno zero algo que existe dentro do nosso próprio corpo? Não estou falando de uma mera simulação de um computador ou de um modelo 3D bonito para se ver. Estou falando de uma criação real, molecular, de uma enzima totalmente funcional que pode revolucionar a medicina, a indústria e a biotecnologia. O mais impressionante é que, em certos aspectos, essa enzima artificial se mostrou até mais eficiente que a versão desenvolvida pela natureza ao longo de milhões de anos de evolução. Fala galera, quem fala é o Paulo Ribeiro, e se você gosta de tecnologia, inovação e saber do futuro da ciência, já deixa aquele like maneiro, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade desse universo que está em constante transformação. E para entender o tamanho dessa descoberta, precisamos antes falar sobre o que são enzimas e por que elas são cruciais para a nossa vida. Você pode imaginá-las como pequenas máquinas dentro do seu corpo, responsáveis por facilitar e controlar praticamente todas as reações químicas que mantêm você vivo. Da digestão à produção de energia nas células, elas estão presentes atuando como catalisadores, acelerando processos que seriam lentos ou impossíveis de ocorrer em condições normais. Essas proteínas especiais permitem que todo dia você digira alimentos, sintetize hormônios e repare tecidos sem precisar de condições extremas de temperatura ou pressão. Ainda assim, se quisermos uma enzima voltada a um objetivo específico, por exemplo, acelerar uma reação industrial ou compor a base de um medicamento, costumamos partir de algo que já existe na natureza e modificá-lo pouco a pouco, no que chamamos de engenharia de enzimas. Um processo caro e demorado baseado em tentativas e erros. Foi nesse cenário que surgiu uma grande novidade. Cientistas da Becker Lab, entre outros centros de pesquisa de ponta, utilizaram inteligência artificial para projetar e criar enzimas inteiramente novas. Em vez de começarem a partir de algo que a natureza já oferece, eles partiram de uma folha em branco e desenharam aminoácido por aminoácido, uma proteína que nunca havia existido antes. Para quem não está tão por dentro, as proteínas são formadas por longas cadeias de aminoácidos, que dobram em estruturas altamente complexas. A inteligência artificial analisou milhões de combinações possíveis, baseando-se em modelos avançados de aprendizado de máquina e bioquímica estrutural, e previu quais dessas combinações gerariam uma enzima funcional. O resultado foi uma proteína que imita a atividade de uma hidrolase, responsável por quebrar certas moléculas em presença de água, mas que em algumas situações apresentou desempenho ainda melhor do que as enzimas naturais correspondentes. É como se a IA tivesse encontrado caminhos que a evolução não trilhou, mesmo depois de milhões de anos. Embora a natureza seja fantástica em criar soluções, ela segue regras próprias de adaptação e seleção, enquanto a inteligência artificial explora possibilidades muito além do que poderíamos obter apenas modificando proteínas já conhecidas. Essa é a grande virada de chave. Além disso, o processo reduz drasticamente o tempo de pesquisa, porque o que antes exigiam anos de tentativas passa a demandar poucas semanas ou até dias, dependendo do poder de processamento da IA e de quantas etapas de validação o laboratório exige. Imagino que você queira saber como isso pode afetar a vida de todos nós. Existem várias frentes que podem ser transformadas. Uma delas é o desenvolvimento de medicamentos, pois podemos criar enzimas que atacam alvos específicos no corpo humano sem causar tantos efeitos colaterais. Também há a possibilidade de aplicações industriais mais limpas e sustentáveis, já que muitas reações químicas que exigem pressão e temperaturas altíssimas poderiam ser substituídas por enzimas que funcionam em condições muito mais suaves. Pense na economia de energia e na redução de resíduos. Outras áreas incluem a reciclagem de materiais, como o plástico, que poderiam ser rapidamente decompostos por enzimas feitas sob medida. Apesar de todo o entusiasmo, os pesquisadores ainda enfrentam alguns desafios. Um deles é a questão da segurança e da regulamentação, já que essas enzimas artificiais precisam ser testadas para garantir que não prejudiquem o meio ambiente ou a saúde humana quando forem usadas em larga escala. Também há o aspecto da escalabilidade, pois projetar algo em computador é uma coisa, mas produzir toneladas de proteínas em laboratório com custo viável é outra. Para completar, existem as preocupações éticas, como o risco de que essas tecnologias tão poderosas sejam usadas para o mal. De qualquer forma, tudo indica que estamos diante de uma revolução em biologia sintética. A criação de enzimas com IA não é um fenômeno isolado, mas parte de um movimento maior,
onde pesquisadores aprendem a falar a língua da vida para projetar novas soluções. Em alguns casos, podemos combinar essas proteínas sintéticas com ferramentas como o CRISPR, editando genomas inteiros para inserir ou substituir genes. Essa abordagem pode abrir espaço para organismos mais resistentes a pragas, plantas que requerem menos agrotóxico ou até probióticos personalizados, feitos sob medida para a flora intestinal de cada um. Imaginem só o impacto em saúde, agricultura e meio ambiente. Mas como isso tudo funciona na prática? Grandes bancos de dados de proteínas mapeadas ajudam a treinar algoritmos de machine learning que aprendem quais arranjos de aminoácidos geram determinadas funções. A IA, depois de reconhecido esses padrões, começa a gerar sequências próprias, fazendo previsões sobre dobramento e desempenho. Por fim, os cientistas sintetizam essas proteínas em laboratório e avaliam na vida real se elas executam a função projetada. As informações resultantes voltam para a IA, que refina ainda mais as suas análises num ciclo de melhoria constante. Isso acelera a inovação porque não fica tudo centralizado em poucos laboratórios com recursos milionários. Cada vez mais empresas de biotecnologia e gigantes de tecnologia formam parcerias para criarem plataformas de design protético assistido por IA. O pesquisador, mesmo que não seja especialista em Deep Learning, pode indicar as características desejadas e receber em poucos dias vários modelos moleculares possíveis. Em seguida, basta fazer a triagem das proteínas mais promissoras. Isso democratiza a pesquisa e pode trazer soluções que vão desde tratamentos contra doenças raras até novos ingredientes para a indústria de cosméticos, passando por praticamente todos os setores que dependem de reações químicas específicas. No momento, estamos justamente no ponto em que os primeiros projetos bem-sucedidos começam a aparecer, e laboratórios ao redor do mundo correm para validar essas criações em aplicações clínicas, industriais e ambientais. O entusiasmo é grande porque, pela primeira vez, parece que conseguimos um método sistemático para inventar proteínas do zero, sem ficar limitado às que já existem no mundo natural. Essa capacidade de desenhar a vida numa escala tão íntima abre possibilidades que ainda nem conseguimos imaginar. Por fim, o que mais chama a atenção nessa história é que sequer chegamos ao auge do que a IA pode nos entregar. A tendência é vermos algoritmos cada vez mais poderosos e bancos de dados proteicos ainda mais extensos, gerando proteínas personalizadas para situações que nem conseguimos prever. É como se tivéssemos acabado de descobrir a base para reescrever a nossa própria dicionário molecular. Isso não significa que tudo estará resolvido num piscar de olhos. Ainda há enormes obstáculos a se vencer. Praticamente na hora de colocar essas enzimas artificiais para funcionar fora do ambiente controlado de um laboratório. Mas as portas que se abrem a partir desse princípio de design molecular inteligente são muito empolgantes. Obrigado por chegar até aqui e se gostou do conteúdo já deixa aquele like maneiro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e até a próxima.